Olá! O mundo que envolve a inovação no Brasil é o assunto deste diálogo no espaço democrático que está começando agora. Nós vamos conversar com Eric Cavalcante, empreendedor e investidor com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios, gestão da inovação e de investimentos de impacto socioambiental. Como desenvolvedor de negócios, o Eric já experimentou o ciclo completo de um empreendimento, colaborando na fundação, desenvolvimento, investimento e venda de empresas de base tecnológica. Eric Cavalcante, seja bem-vindo ao Espaço Democrático. Boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês no Espaço Democrático para tratar de um assunto tão relevante para o nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental, né, que é a inovação. Inovação e seu ecossistema, né, brasileiro. Estou à disposição para tratar e aprofundar o assunto e, sinceramente, espero que a nossa interação aqui seja útil e agradável para todos que nos assistem. Ótimo, o prazer é todo nosso. Participam hoje conosco desta conversa o jornalista Marcos Garcia, o superintendente da Fundação Espaço Democrático, João Francisco Aprá, o economista Luiz Alberto Machado, o cientista político Rogério Schmidt, o sociólogo Túlio Kahn, o gestor público e ex-secretário da Saúde de São Paulo, Januário Montoni, o economista Roberto Macedo. Muito obrigado a todos pela participação. Eric, vamos começar pelo beabá da questão aí. O que é esse ecossistema de inovação que você definiu numa conversa inicial nossa? E o que são startups? Para deixar claro para as pessoas que não são do ramo. Bom ponto de partida, né? Vamos começar pelo fundamento, né? O nosso tema aqui, como a gente já falou, é inovação, né? A inovação como agente de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, né? E quando eu falo de um ecossistema de inovação, eu estou me referindo basicamente a todos os atores que, através de uma articulação organizada, né, com um propósito comum, né, do desenvolvimento da inovação, atuam em conjunto para esse fim, né? Eu estou falando basicamente da academia, né, a principal fonte de inovação que nós temos, né, é essencial para que haja elementos de inovação no nosso país. Estou falando de investidores, tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista privado. São os atores que, através da mobilização de capital e de aporte de recursos financeiros ou econômicos, né, ajudam a viabilizar esse processo de inovação e levar a inovação da academia para o mercado. Estou falando do principal agente da inovação, que é o empreendedor, né, que é quem organiza e lidera o processo e a dinâmica do desenvolvimento da inovação e da transformação dessa potencial inovação em um modelo de negócio sustentável, né, uma empresa. E entre esses atores, empreendedores, investidores e academia, existem alguns agentes intermediários que atuam basicamente no processo de gestão de risco, né, de dar suporte técnico para que esse processo da inovação ele tenha um potencial maior de sucesso, né? Eu estou falando aí de aceleradoras, incubadoras, venture builders, centros de pesquisa, parques tecnológicos e afins, né? Esse é o ecossistema que eu me referi. E já entrando na segunda definição que você pediu, né, das startups, a inovação ela é viabilizada por todos os atores do ecossistema através de um veículo, e o veículo é a empresa denominada startup, né? Uma startup basicamente é uma pessoa jurídica, é uma empresa, mas não é uma empresa convencional, né? Ela tem uma qualificação muito específica. E disse que as startups são a organização empresarial que trabalha para viabilizar a inovação, criando modelos de negócios sustentáveis que vão aplicar essa inovação no mercado, em um ambiente de alta incerteza. Aqui vem a grande questão, né? A startup, ela trabalha em um ambiente de alta incerteza. E justamente por trabalhar no ambiente de alta incerteza, ela se utiliza de métodos gerenciais e de culturas adaptativas que vão permitir uma melhor execução desse processo, né? Então, nem toda empresa é uma startup, e nem toda empresa pequena é uma startup. Aqui vem um ponto de partida, né? As startups são basicamente empresas de qualquer tamanho que se encontram nesse ambiente de desenvolvimento de alta incerteza, tá? Então, resumindo, a inovação como centro do propósito da discussão, o ecossistema, a organização de todos os atores
principalmente esse que eu falei, academia, investidores, empreendedores e atores intermediários, que vão viabilizar essa inovação para levar para o mercado, e a startup como veículo dessa transformação. Perfeito. Luiz Alberto Machado? Eric, eu gostei muito da sua exposição, ela realmente é muito abrangente, mas você começa falando pela academia. E eu vejo um grande problema na academia, quer dizer, eu não conheço a academia inteira, mas eu fui diretor da Faculdade de Economia da FAAP, fui presidente do Conselho Regional de Economia, participei de muitas reuniões com faculdades de economia do Brasil inteiro. E o tema da inovação, empreendedorismo, inovação, ele praticamente não aparecia. Ele aparecia quando se tratava de Schumpeter. Alguns tratavam de Schumpeter em escola do pensamento econômico, outros em macroeconomia, mas era uma coisa muito reduzida. Vou descer mais um degrau. Eu parto da premissa, eu fiz mestrado em criatividade e inovação, e eu parto da premissa de que a criatividade é um pré-requisito da inovação. E, no entanto, a criatividade continua não sendo ensinada em escola nenhuma no Brasil. Ou seja, no Brasil continua se achando que o cara nasce criativo ou que vai morrer não criativo. Você não acha isso um grande problema dentro da academia? Excelente ponto. Sim, é uma questão a ser desenvolvida, mas eu valorizo o desenvolvimento que já ocorreu, tá, Luiz? Eu tenho um olhar positivo pela experiência que eu tive nos últimos 20 anos, tá? Breve histórico, o meu primeiro empreendimento eu lancei quando eu estava dentro da academia. Eu fiz engenharia elétrica na UFMG e lancei, quando eu estava no terceiro período da engenharia, meio loucura, eu lancei uma empresa, tá? Isso entre 99 e 2000. Era um momento que o Brasil ainda não tinha uma maturidade do ecossistema de inovação no mercado, imagina dentro da academia, tá? Olhando no retrovisor, a evolução que houve, ela foi relevante, tá? Já existem alguns agentes de empreendedora dentro das academias que estão incentivando esse desenvolvimento, né? Essa dinâmica de desenvolvimento da inovação, né? Principalmente da aplicação da ciência aplicada ao mercado. Mas eu não tenho como discordar de você. Ainda tem um longo caminho para se estruturar a nossa academia, né, a nossa fonte de pesquisa, fonte de inovação, para ser mais presente nesse processo, né. Mas vale também destacar um outro ponto, né, de resguardar os seus melhores locais de atuação de cada ator, né. A academia já tem um grande valor se ela permitir o desenvolvimento da ciência aplicada, né, e da ciência aplicada tiver uma camada de transferência tecnológica, o relacionamento com o mercado, que permitam que empreendedores de mercado consigam traduzir essa ciência aplicada em oportunidades de mercado, entende? E aí, você, mestre no assunto, sabe muito bem que a inovação pode ser de vários tipos. Pode ser inovação tecnológica, inovação de produto, inovação de modelos de negócio, inovação de arquiteturas financeiras. A academia ela pode trazer uma inovação tecnológica e uma inovação de produto. Existe uma outra camada, que é relacionamento com o próprio mercado, que vai permitir que essa inovação de base tecnológica, inovação de produto, seja aplicada em modelos de negócios inovadores, sustentáveis, para chegar ao mercado. Então, existem várias nuances de desenvolvimento, ou de novos incentivos de desenvolvimento, que podem ser tratados aqui. Eu concordo contigo, mas eu valorizo que nós estamos no momento do Brasil cuja cultura empreendedora no ecossistema como um todo está cada vez se consolidando mais, sabe? Naturalmente, no mercado está muito mais consolidado, já virou uma cultura de base, principalmente na juventude, né? Quem forma hoje já quer abrir uma startup, mas ainda há muito espaço para ser desenvolvido na academia. Existe um tipo de startup que eu particularmente sou apaixonado, né? E me interajo muito, são as Deep Techs, né, são as startups de base tecnológicas profundas, né, desenvolvimento tecnológico profundo. Essa, sim, existe uma atuação mais direta e profunda da própria academia. Nesse tipo de startup, há um caminho e um desenvolvimento a ser trilhado para que a gente, como nação, né, como Brasil, tenha maior destaque nesse tipo de mercado, entende? Então, são várias nuances de desenvolvimento, algumas que eu valorizo muito, outras, naturalmente, precisam ser desenvolvidas. Olha, eu queria só explorar uma questão que o
que o Eric colocou. A tua abertura foi excelente, Eric. E me chamou a atenção quando você caracteriza a startup como uma empresa, né, uma entidade, enfim, que atua no mercado de risco. E, assim, eu não sou economista, você sabe disso, mas eu canso de ouvir os economistas dizendo que o mercado teogeniza o risco. Então, como é que você aproxima essas coisas? Quer dizer, como é que você faz o mercado financeiro teogeniza o risco? Como é que você faz o mercado financeiro que teogeniza o risco financiar um modelo de negócio que, por princípio, age no ambiente de risco? Onde essas coisas se aproximam? Como essas coisas se aproximam? Obrigado, Januária, pela pergunta. Excelente ponto, né, que vale explorar e bem, assim, tá, em todos os agentes desse ecossistema. Você tem completa razão, né, o mercado financeiro, ele atua na gestão do risco, né, até por dever fiduciário, o agente de investimento, né, o gestor de investimento, ele tenta escolher o ativo de investimento que tem menor risco, ou, e aí que vem a grande questão, cujos riscos sejam gerenciáveis. Eu costumo falar que todo ativo de investimento, toda organização, todo processo tem seus riscos inerentes, né? Em todos, por mais básicos, por mais históricos que se tenha, existe um risco inerente, né? Risco de execução, risco de liderança, risco financeiro. A grande questão aqui não é a existência ou não de risco, mas é a consciência em como gerenciar esses riscos, criando planos de mitigação. Entende? Então, o agente do mercado de capital que está olhando uma empresa, uma startup para investir, ele vai verificar se a atuação dessa empresa, por exemplo, o tipo de inovação que ela possui, quais são os riscos vinculados, o tipo de setor, qual o setor que ela atua, se é saúde, se é serviço financeiro, se é educação, quais são os riscos vinculados e quais são os riscos inerentes à operação. Entende? E vai verificar se o empreendedor e o entorno do empreendedor tem maturidade, experiência e, por consequência, a consciência de como fazer uma gestão positiva desse conjunto de riscos. Entende? Então, quanto melhor a percepção de gestão de riscos, de plano de mitigação, maior vai ser a aproximação dessa empresa, dessa startup com os investidores. Quanto menor for essa percepção, articulação e explicação dos processos de gestão de risco, mais distante será essa relação, né? Muitos investidores, inclusive, fazendo um distanciamento. Naturalmente, eu digo isso de forma básica, né, da percepção e abordagem do investidor com o risco. Só que eu tenho que complementar também que existem perfis diversos de investidores no mercado. Tá? Existem investidores que são mais, conseguem atuar de forma mais palatável com os riscos mais profundos, né? São empreendedores, são investidores que já empreenderam, que dominam o processo, então tem uma autoconsciência de eles mesmos guiarem, né, esse processo de gestão de risco. Existem os investidores mais conservadores. Então, a busca por investimento também passa por uma definição de qual que é o melhor perfil de investidor para atrair para o seu negócio, né? Um ponto de inflexão, né, para essa discussão da relação do investidor com a startup que está inserida no mundo da incerteza, é que os riscos são inerentes, né, e os riscos profundos são muito comuns em uma empresa nascente, e quanto mais imatura, mais jovem for a empresa, maior vai ser o risco, e maiores vão ser as incertezas vinculadas à gestão desse risco, né, então o investidor ele tem que estar nessa corda bamba, né, nesse limiar do reconhecimento de um processo de mitigação, sabendo que a incerteza é fato, né, ele vai sempre lidar com incerteza. É por isso que existe sempre uma discussão eterna, qual que é o ovo ou a galinha, né, quem vem primeiro, o distanciamento do investidor com os empreendedores, ou a capacidade dos empreendedores de aproximar os investidores do seu negócio. Túlio Campos, uma pergunta? Sim, sim. Eu sempre que falam de startup, me vem à mente Israel, né? Porque é conhecida lá como a Startup Nation, né? Então você tem alguns países que têm uma série de condições mais ou menos propícia para o desenvolvimento desse setor. Em Israel, eles falam que até o exército, né, tem lá setores de alta tecnologia, a garotada passa lá 3, 4 anos, já sai do exército e funda a sua startup.
E sem falar em universidades, capital. Então, no caso do Brasil, né, o que você diria que são fatores que favorecem ou, ao contrário, que desfavorecem a emergência das startups? Obrigado, Túlio. É uma boa questão, né? Pegar Israel como exemplo é sempre um bom ponto de partida, né? Porque quando a gente fala de ecossistema, Israel é um excelente exemplo disso, né? Naturalmente, é um país menor, a articulação entre os atores é facilitada, mas a questão cultural, que é o grande desafio inicial, ela é posta, né? Ela já existe. Isso posto, aí falando agora de Brasil, de ecossistema brasileiro, o ponto de partida nosso que eu acho relevante é que, como eu falei no início, nós temos uma boa base de fonte de inovação. Nós temos uma boa academia, temos excelentes centros de pesquisa. Talvez a gente fale, como o Luiz Alberto colocou, fale em viabilizar essa criatividade, essa inovação de origem científica em algum projeto mercadológico, né, de transferir essa tecnologia, essa inovação para o mercado, tá? Mas em termos de fonte de pesquisa, bons pesquisadores, de referência mundial, a gente está bem servido. Tem muito a se desenvolver, mas a gente está bem servido. Basta olhar os nossos níveis de publicação que nós temos no Brasil, né? Esse é um bom ponto de partida, só que ainda eu acho que, mesmo tendo um ecossistema já maduro, né, e reconhecido mundialmente, eu acho que existem algumas articulações extras que podem ser feitas, né, para maximizar a nossa potência a empreendedora no país, né. Então, a gente está falando de pavimentar o processo da inovação e do desenvolvimento de startups baseado na desburocratização, criando e articulando interesses comuns entre vários tipos de investidores, como o Januário acabou de colocar. Eu falei que existem investidores de perfis diferentes, né? Mas, de acordo com algumas iniciativas de arquiteturas financeiras, você pode organizar o interesse e alinhar o interesse entre vários tipos de investidores para o propósito comum da inovação. Dar mais suporte técnico, incentivar a criação de mais agentes intermediários capacitados, né, no processo de de-risk sistêmico, para dar suporte a esses empreendedores e, principalmente, dar visibilidade aos cases que nós já temos, né? A gente já tem muitos cases relevantes em termos de produto, em termos de aplicação de mercado, mas não tem uma visibilidade em termos de acesso ao mercado, tá? Naturalmente, por a gente ter um país de dimensões continentais, de excelente consumo interno, as empresas basicamente ficam concentradas no interno, né, no mercado interno brasileiro. Talvez abrir mais as oportunidades dessas empresas, dessas startups, para outros setores, né, para fora do país, tá? Pegando de novo o exemplo de Israel, Israel, por ser um mercado pequeno, né, e de pouco potencial de exploração interna, as empresas já são criadas visando o mercado americano, por exemplo, europeu ou americano, né? Então, a inovação ela é fomentada na academia, no exército, a formação de cérebros ela é contínua, e o desenvolvimento dos negócios é direcionado já para mercados maiores mundiais, né, aproveitando aí a globalização. Eu só não posso deixar de falar, quando eu mencionei sobre a academia, que é algo que a gente tem que se preocupar, né, em termos de futuro de país, é que, infelizmente, a gente tem visto uma diminuição relevante do investimento na ciência, né, na academia. Eu não estou falando só do setor público, estou falando do privado também, né. Aqui exige uma análise e uma mobilização para que a gente tenha futuro através do desenvolvimento hoje de cérebros de pesquisadores competentes que vão gerar oportunidades e inovações para serem exploradas no mercado, tá? Uma grande preocupação que eu particularmente tenho é que nós temos a cultura empreendedora, temos criatividade, mas sem o embasamento técnico da inovação hard, né, a gente pode perder o espaço nessa competição mundial, né? É muito difícil comparar, por exemplo, Brasil com Estados Unidos, China e a própria Israel em vários setores do desenvolvimento empreendedor.
Pergunta agora do professor Roberto Macedo. Érico, eu não sou especialista nesse assunto aí de startup, eu tenho uma filha que trabalha com isso, mas eu leio muito o jornal Valor e eu vi várias notícias aí de uma queda no interesse dos investidores nas startups, algumas até fecharam e tudo, e outras perderam valor. Por que aconteceu isso e como é que você vê o futuro aí desse mercado de startups? Obrigado, Roberto. Também boa pergunta, tá? Diz muito sobre o momento atual no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Do ponto de vista econômico, né, o investidor que escolhe startups ou investimentos de alto risco, ele escolhe através de um custo de oportunidade, né? Existem vários projetos ativos de investimento que ele pode escolher, mais rentáveis, com menos riscos. A escolha de um projeto mais arriscado, além, como a gente discutiu com o próprio Januário aqui, do ponto de vista da gestão do risco, tem a ver também com o custo do capital, né? Se o custo do capital tiver muito alto, quer dizer, falando de Brasil, a taxa Selic for aumentando, é muito mais fácil para ele ter rentabilidade com outros ativos, né? É mais fácil de serem lidados, né? E isso não é só Brasil, você pega a mesma coisa nos Estados Unidos, em outros patamares, naturalmente, do que do Brasil, né? Mas o incremento da taxa de juros mundial tem segurado um pouco o apetite dos investidores, principalmente os investidores tradicionais, para esse tipo de empreendimento. Isso de um lado, tá? Esse é um primeiro aspecto, a primeira dimensão sobre essa diminuição do apetite. O outro tem a ver com, vamos dizer assim, um momento de filtro ou de peneira da qualidade da gestão das empresas de base tecnológica, tá? A gente tem visto nos últimos 15 anos, 20 anos, uma cultura, principalmente americana, do Silicon Valley, de desenvolvimento de empresas de base tecnológica, né, as Big Techs, baseada numa cultura chamada blitzscaling, blitzscaling, que é crescer a todo custo para aproveitar a oportunidade de mercado, tá? Então, cresça primeiro, cresça seu market share para depois você se estruturar, né? Indo de encontro, inclusive, a essa visão da gestão de risco. Tipo, esqueça o risco, cresça para você dominar o mercado e depois você gerencia o seu risco. E essa é mais ou menos a cultura que estava posta, né, nos últimos 15, 20 anos aí. E aí eu estou falando de Google, estou falando de Facebook, estou falando Amazon, das grandes empresas, Twitter, de bases tecnológicas, que servem como referência para o mundo inteiro, né. Acontece com o recrudescimento aí, do aumento dos juros e o baixo apetite ao investimento de risco no mundo inteiro, o investimento para essas empresas, ele diminuiu consideravelmente nos últimos meses, né? Os investidores seguraram um pouco o apetite e não há muito recurso no mercado para que essas empresas continuassem recebendo capital, né, para sustentar os seus modelos de negócio, muitas vezes negativos, né, e com isso está se colocando em xeque esse modelo de gestão. É correto fazer um crescimento, uma gestão da startup baseado no crescimento desordenado, basicamente para aumentar seu market share, ou faz uma organização primeiro de gestão de risco para depois você usufruir do seu mercado. Isso está muito no início ainda, tá? Estamos esperando os cases acontecerem, né, os grandes resultados aparecerem para saber exatamente qual vai ser a grande tendência, tá? Mas a realidade, de um lado, pelo aumento do custo de capital, é que o recurso realmente tem diminuído para os grandes volumes de investimento. Aí, pensando em investimento venture capital, os investimentos mais avançados, seriados, né, série B, série C, série D, né, investimentos de empresas que já estão consolidadas, isso tende a cair, e com isso, a expectativa de gestão das empresas tem que ser um pouco mais econômica, mais justa, pegando a base da economia de gestão de recursos escassos mesmo, não da abundância, entende? Então, é uma análise multidimensional, são vários aspectos que são embutidos nessa questão, mas eu enumero esses dois como prioritários, assim. Aumento da taxa de juros no mundo como um todo, que reflete na contenção dos investimentos, né, em startups, né, investimentos de risco, e um movimento de colocar em xeque um modelo de gestão mais abundante, né, mais gastador, tá?
parentes do parente, só para exemplificar esse choque de cultura de gestão, é o que está acontecendo agora, por exemplo, no Twitter, né? Vários aspectos envolvidos, o Elon Musk comprou o Twitter e colocou como meta gerir a empresa com, no mínimo, 25% da força de trabalho que existia antes, e com a meta de oferecer resultados semelhantes. Ninguém sabe se ele vai conseguir, sabe? Mas é essa a discussão que está na mesa. E o Elon Musk, por ser uma personalidade mais controversa, colocou 25%, algo muito exagerado, mas reduções do custo de gestão da empresa tende a ser uma regra daqui para frente. Espero ter respondido, Roberto. Muito obrigado. Rogério Schmidt, sua vez. Eric, muito obrigado aí pela verdadeira aula que você está nos dando. A minha pergunta, você falou aí sobre o gerenciamento de risco, né? A minha pergunta, então, eu vou puxar para a brasa para a minha sardinha, que é o risco político. Em 2021, você deve saber, entrou em vigor, né, a chamada chamado Marco Legal das Startups, né, que foi uma lei complementar aprovada no Congresso. Queria saber se você seria capaz de fazer um balanço um pouco dessa mudança, o que é que melhorou, o que é que piorou. E já encaixando aí uma segunda pergunta, se você tivesse que propor aí uma ou duas mudanças na legislação que regula não só startups, mas todo esse ecossistema de inovação que você mencionou, né? Que sugestões você faria? Obrigado. Muito bom, Rogério. Já antecipando, eu não sou o grande especialista, eu sou conhecedor prático, né, por usufruir dos benefícios que foram criados pela lei, né. De forma geral, o princípio que a gente possa analisar aqui é considerar que a startup não é uma empresa convencional, né, ela não pode ser considerada uma empresa como uma grande corporação, né, em termos de necessidades e obrigações da gestão tanto tributária quanto da gestão dos relacionamentos entre os seus stakeholders, né, dos compromissos dos seus stakeholders, tá? Então, aqui vem o primeiro ponto de destaque, que é tratar a startup como uma entidade diferenciada, né? Então, permitir uma flexibilização para que haja investidores tendo um relacionamento diferenciado ao entrar nas startups do que ao investir na bolsa de valores ou investir diretamente em ações de uma grande empresa, sabe? Reconhecendo que a startup atua no campo de gestão de risco e de campo de alta incerteza, para permitir que a percepção de risco dos investidores seja reduzida aos poucos. Tá? Então, essa flexibilização dos relacionamentos, das obrigações e da forma de entrada com seus compromissos e obrigações do investidor na empresa já é um grande ganho. Naturalmente, existem evoluções que podem ser feitas para permitir a desburocratização desse relacionamento, sabe? E aqui a ideia, eu não tenho interesse de criar um pacote totalmente diferenciado das startups em relação às outras empresas, mas é reconhecer o locus de incerteza de uma empresa como uma startup, da sua frugalidade em muitos casos, né, que muitas vezes a empresa abre e fecha por questões naturais de mercado, né, e facilitar esse processo de desmame, né, de fechamento da empresa, sem gerar riscos, seja civis, riscos tributários, riscos financeiros, para os investidores e principalmente para os empreendedores. Aí algo mais controverso, criar algum marco que seja possível ter uma interação de força de trabalho, né, específica das startups. O ambiente de desenvolvimento de uma startup, ele é basicamente feito por empreendedores, mas por vários outros empreendedores empregados, né, que conhecem do ambiente, conhecem do risco, que não necessariamente tem a necessidade de ter um relacionamento tão pesado e formal, de longo prazo, como a gente tem hoje em lei trabalhista, no nosso marco das leis trabalhistas. Então, a ideia não aqui sem entrar no detalhe, mas não é flexibilizar ao extremo essas relações de trabalho, mas é de considerar o aspecto, muitas vezes, de curto prazo, de médio e curto prazo,
de tempo de vida de uma empresa para facilitar o relacionamento com força de trabalho, né? O próprio empreendedor, muitas vezes, ele tem a mesma condição de um empregado que ele vai contratar, sabe? Então, essas relações sendo flexibilizadas, facilitadas, assim como foi feito com os investidores, seria super bem-vindo. Mas eu falo isso com muito cuidado, abrindo para uma discussão mais ampla da questão técnica, sabe? Como eu falei, não faz sentido criar puxadinhos, tá? E algo específico só para esse mundo. Tem que fazer algo sistêmico, que faça sentido para a evolução de uma startup até chegar numa empresa, sabe? Porque senão você cria grupos específicos, né, de altas vantagens do fato de uma startup usufruir da sua condição de startup, né, flexível bastante, mas ela crescer super rápido em 1 ou 2 anos e continuar estando nesse ambiente, sabe? Então, o grande interesse aqui é de aprofundar a discussão do ponto de vista técnico, de interesse político, para que essas possibilidades sejam avaliadas. Se encontrar um caminho, seria excelente do ponto de vista nosso de desenvolvimento, de novo, socioeconômico, ambiental. Obrigado, Eric. Acho que agora o Rafael Januário. O Rafael tem uma pergunta. Rafael Watts, um dos nossos tudo bem, Eric? Como vai? Desculpa se você já entrou um pouco nesse assunto antes de eu conseguir participar, mas é uma pergunta um pouco mista, porque você, por exemplo, comentou, entre parênteses, o exemplo do Twitter, agora recente do Elon Musk, nessa questão de demissões, e a minha pergunta vai um pouco nessa linha. Em que ponto que a gente ainda trata igual essas big techs como startups, que já são, né, algo relativamente em outra escala, né? E indo nessa linha também, se essa questão dos juros globais, etc., que você explorou, é a razão da gente estar vendo tantas demissões em massas em big techs, de uma maneira geral, né? De diferentes setores, inclusive. Obrigado, Rafael, que você fez o gancho exatamente que a gente estava conversando agora, né, com o Rogério, né? A questão de não criar um ambiente super favorável, permanente para as startups, é justamente evitar que as empresas que crescem rápido usufruam de forma desigual desses benefícios, né? Tem que ter uma discussão mais profunda, exatamente, e um reconhecimento de uma dinâmica do desenvolvimento da inovação e, por consequência, do desenvolvimento do negócio, tá? Eu concordo contigo que hoje em dia virou moda, né, virou lugar comum falar que tudo é startup, né? Para mim, startup, ela está centrada em um momento específico do desenvolvimento de uma potencial empresa, né? Desenvolvimento e inovação em um ambiente de alta incerteza que, se tiver sucesso, ela vai virar uma empresa, certo? Ela pode continuar com suas áreas de desenvolvimento na cultura startup, né? Sempre inovando, enfim, sempre inovando com novos produtos, novos negócios, mas se reconhecendo como uma grande empresa. Esse é um grande ponto de atenção mesmo, que faz sentido explorar, tá? Um outro aspecto nesse sentido, como a gente está falando de inovação, e principalmente inovações que criam mercado, as empresas que, com sucesso, com mérito, dominam o mercado, precisa ter um tratamento específico, um olhar específico do ponto de vista político, né, de mercado, sobre domínio desse mercado, né? A gente está falando de big techs, poucas que dominam o mercado inteiro e que ditam regras e normas que têm efeitos, falando aqui de políticas, enorme, né? Enorme nossa democracia, no nosso relacionamento, seja pessoal, seja profissional. Então, é preciso ter um entendimento de valorizar a competição para que haja destaque de grandes empresas, mas de reconhecer que as empresas que chegam no patamar diferenciado, elas entram no mercado competitivo convencional, estariam sujeitas às regras convencionais de mercado, e não se usufrua de um ambiente mais favorável para o desenvolvimento inicial, tá? Esse é o primeiro ponto. Sobre a questão das big techs, e a gente está falando do Twitter especificamente, muita coisa precisa ser depurada, tá? Mas o que está posto hoje em dia é que o modelo de negócio dessas big techs, a maioria das big techs, é muito baseada na eterna capacidade de levantar mais capital,
certo? Então, como a inovação, se você tiver uma boa gestão de inovação, ela vai estar sempre renovando, você consegue captar sempre novos recursos para viabilizar esses novos saltos, né? E, além disso, através de uma cultura de maior exposição ao gasto para você dominar o mercado e depois você gerir risco, primeiro você faz, depois você é diligente, resumindo bem a questão, essas empresas, mesmo as grandes, estavam sempre querendo mais recurso financeiro para se sustentar, tá? O ponto todo que fala que o rei ficou nu, ou a maré baixou, e está mostrando muita gente sem short, né, é que com o aumento da taxa de juros, né, algumas empresas não estão conseguindo levantar capital no mesmo ritmo, ou não estão conseguindo levantar capital de forma alguma. Eu estou falando levantar capital em empresas já consolidadas, tá? Empresas maiores. Não estou falando da startup que está saindo agora da academia ou sendo criada com 1 ou 2 anos de vida. Essas continuam tendo acesso a capital, isso é um outro capítulo que a gente pode explorar. Mas empresas maiores que estavam sempre demandando capital, elas não estão tendo mais essa condição, né? Estão encontrando muita dificuldade. Os relatórios, tanto dos Estados Unidos, Europa e Brasil, inclusive, mostram que as rodadas de investimento avançadas, elas têm caído de forma significativa, né? Isso tem posto em xeque o modelo de gestão mais gastador, tá? E aí o mercado como um todo está cobrando que essas empresas, para se consolidarem, elas precisam demonstrar um modelo de negócio sustentável, certo? Um modelo de negócio que pare de pé, no mínimo 5 anos. Muitas delas não conseguem isso. E é por isso que vem toda essa discussão de agora é o momento de reduzir força de trabalho, aumentar a eficiência, ser mais diligente. São questões de gestão que estão no dia a dia de uma padaria, por exemplo, né, que precisa estar no dia a dia da padaria, mas que não necessariamente estavam no dia a dia de uma grande empresa inovadora, uma startup que cresceu, entende? Eu não quero ser generalista, tá? É uma leitura de momento que está acontecendo agora, a gente está vendo isso acontecendo dia a dia, mas o pano de fundo tem muito a ver com essas questões. Eric, vamos dizer uma coisa, você já disse que é muito difícil comparar o Brasil com China, Estados Unidos, ou Israel, que seja. Mas o mundo não é feito só dessas grandes potências. Como é que, eu não sei se é possível fazer isso, mas vamos dizer, de 1 a 10, em que estágio você colocaria o Brasil, esse ecossistema que você definiu, em relação ao resto do planeta? Eu não seria tão ambicioso de ir para uma resposta quantitativa, tá? Deixa eu tentar fazer algo qualitativo aqui para ver se eu consigo te responder, tá, Sérgio? Como eu falei, já há um reconhecimento do Brasil, da América Latina em geral, mas o Brasil em específico, como grande player global na geração da inovação, na geração de startup, tá? Isso a gente consegue avaliar pelos números, né, pelas estatísticas de mobilização de capital, pré-2022, né, até o ano passado, né, antes desse aumento, dessa escalada dos juros global. Nós entramos, basicamente, o que se diz no mercado, na festa global, tá? Os grandes investidores vieram para o Brasil, começaram a investir nas nossas empresas, nós conseguimos levantar e viabilizar alguns unicórnios, né? A gente já tem algumas dezenas aí mais de dezenas de unicórnios viabilizados no Brasil, que vão passar pela mesma peneira que eu falei das grandes empresas mundiais, das Big Techs. Aqui também está acontecendo algo semelhante. Só que eu acho o lado positivo que nós somos marinados na incerteza, né? Historicamente, nós somos marinados na incerteza, a gente tem, talvez, maior condição de sair dessa com mais diligência. Mas, nesse sentido, né, eu não daria um número, mas eu colocaria o Brasil no cenário global, né? Quando a gente acompanha, seja literatura, seja as notícias, principalmente dos Estados Unidos, o Brasil já está no foco. Quando eu sempre coloco a minha referência histórica meu primeiro empreendimento em 2000, 99, 2000. O Brasil não tinha essa relevância, sabe? Na realidade, existiam poucos investidores no país, nacionais, e que não faziam muita interlocução com investidores internacionais, né? Eu lembro que minha empresa eu tive a felicidade de fazer relacionamento internacional, né, de abrir mercado para fora do país. Era raríssimo o reconhecimento dos investidores ou até de alguns competidores internacionais com o que estava sendo feito aqui em termos de startup. Desde 2000 vamos supor aí,
do final da última década para cá, né, de 2015 para cá, esse crescimento da relevância do país tem sido consistente, né, e de fato nós estamos sendo reconhecidos como grande fonte de inovação no mundo. A minha questão é que não se dá para falar ainda se isso é algo sustentável, sabe? Como é o caso de uma cultura empreendedora de Israel, por exemplo, ou é algo momentâneo de uma safra de empreendedores e de uma safra de investidores que está no momento, sabe? Eu trabalho muito no setor de saúde, né? E a gente usa muito o desenvolvimento do ponto de vista sistêmico. A minha questão do ecossistema de inovação no país, de investimento no país, precisa ser avaliado, é se os fundamentos vão dar realmente sustentação sistêmica para o desenvolvimento perene do nosso país. E aí eu já comecei a enumerar alguns pontos, né? O fomento à ciência é um deles. Sem ciência aplicada, sem desenvolvimento e formação de cérebro no país, que fique no país e que empreenda no país, talvez a gente faça um voo de galinha também nesse quesito, sabe? Mas estou sempre falando aqui do ponto de vista hipotético, né? Que muita coisa precisa ser vista ainda, precisa ser vivida para avaliar as consequências, tá? Tem grande cheiro de alguns pontos que precisam ser melhorados, esse é um deles. A mobilização de capital, a gente já está na festa de mobilização de capital, vai ter que saber se a gente vai continuar gerando bons ativos de investimento. Resumindo bem a minha fala. Perfeito. Eric, acho que foi mais do que esclarecedora a sua participação aqui, generosa aqui conosco aqui no Espaço Democrático. Eu quero agradecer muito a sua participação, agradecer também aos meus colegas aqui do Espaço Democrático por mais esse diálogo, e deixo um espaçozinho para a sua palavra final. Eu só tenho, primeiro, agradecer, adorei também a interação com vocês, estar com vocês, reconhecendo cada um de vocês aqui nessa discussão é sempre muito bom, até para aprender também. Chama atenção para o Januário, a gente tem várias interações aí no setor de saúde, por exemplo, e celebro o interesse do ponto de vista político. É preciso envolver mais uma abordagem de orientação estratégica de nação, de sociedade, para que isso ocorra. Isso é relevante. Nós temos várias urgências como nação, né, urgências sociais gravíssimas e ambientais gravíssimas, mas o desenvolvimento desse tipo de atuação é de interesse público também. Então, incentivar o diálogo, incentivar a discussão para planejamento estratégico da abordagem política, né, para o ecossistema de inovação no país, ela precisa ser incentivada. Eu celebro o Espaço Democrático por estar nesse momento, tá? E fico à disposição, quando tiver outras discussões, estarei sempre presente com vocês. Ótimo. Muito obrigado a você, obrigado a todos, e agradeço a quem acompanhou esse programa até aqui. Até o próximo Diálogo no Espaço Democrático.